Beleza? Agora sim. Por hora, estou seguindo. É, eu não peguei nada também, nenhum sintoma. Ou sou assintomático ou não me contaminei, né? Vai saber, né? Tá tão louco esse negócio. Eu acho que vai chegar um ponto que todo mundo vai pegar esse negócio, não vai ter jeito. Muito bem, desculpa o atraso, né? Problemas técnicos. É, aproveitando que a gente está no online, né, eu vou dar uma retomada num conteúdo que eu imagino que você deve ter visto em TGT, tá? Que é a parte do Bullion lá, que ele vai explicar para nós a separação, né, do território em espaços que vão ajudar a gente a planejar o turismo. Eu vou dar uma retomada nisso, aproveitando que está online também, né, que seja alguma coisa que vocês já viram, que vocês já leram, só para dar uma relembrada mesmo, porque vai ser importante para nós, para nossa próxima etapa, tá? Então a gente aproveita o online, que não é aquela coisa, né, e a gente já aproveita esse espaço. Muito bem, então a gente começa falando sobre a teoria do espaço turístico, que é uma teoria que foi desenvolvida pelo Roberto Bullion, né? Eu não sei exatamente de onde que o Bullion é, se ele é mexicano, se ele é espanhol, não sei. Mas é um dos livros dele, né? O Planejamento Turístico, algo assim, o nome do livro dele. É um dos livros assim, meio que obrigatórios, né? Tipo aqueles livros do Bailey lá, que vocês, de uma forma ou de outra, acabam batendo nele, né? Só que, né, na minha opinião, ao contrário do Bane, né, que o Bane é um texto mais pesado, um texto mais chatinho de ler, o Bullion é muito gostoso, assim, é fácil de entender o que ele quer pôr e as coisas que ele apresenta na teoria dele são bastante viáveis do ponto de vista do planejamento, né, quando a gente vai executar mesmo um plano. Então, na minha opinião, é bem legal, assim, né? Vai dar uma retomada nessas coisas que eu imagino que já deve ter visto, tá? Então, a gente começa falando sobre... Acabou o slide de novo. Sobre os tipos de espaço. Muito bem. Nós temos diferentes tipos de espaço, né? Eu acho que eu não dei aula de geografia para vocês, não lembro, eu acho que não, acho que foi a professora Valéria, mas quando eu vou falar sobre espaço em geografia, a primeira pergunta que eu faço para a turma é o que as pessoas entendem por espaço, né? O que é espaço, né? E aí, das mais diferentes respostas, né, a gente vai se aproximando daquilo que a gente, né, precisa de fato para compreender. Ai, que saco. Precisa para compreender o tipo de espaço que nos interessa para o turismo, né? É, de uma forma bem geral, a gente vai dividir esse espaço entre espaço natural e espaço cultural, de uma forma bem grandona, assim, tá? Não é exatamente isso, mas é quase isso. Ele vai ter no slide aí, que quando eu trocar aí a coisa, a gente vai começar a ver. Então, a gente tem o espaço real, aquele espaço que já existe, né, que a gente já consegue observar, e o espaço potencial. É importante a gente diferenciar os dois aqui, porque, né, o espaço potencial ele é muito mais comum do que o espaço real para nós, né? Afinal de contas, né, planejar o turismo lá na Itália, planejar o turismo lá na Espanha é muito fácil, né? Não precisa de muito esforço, não precisa de muito trabalho, né? E ao contrário, por exemplo, de planejar o turismo em Carambi, em Castro, né, em Tibagi, né, em Ponta Grossa mesmo, né? A gente tem um espaço potencial gigantesco, mas ele está ali, né, esperando que um profissional vá ali, né, e resolva isso, né? Ontem a gente estava numa discussão lá no doutorado e o menino lá está fazendo analisando o espaço potencial que Irati tem para desenvolver o geoturismo, né? Um segmento super específico, um nicho de mercado muito, muito delimitado. E, né, a gente estava nessa discussão e, né, como assim, né? O que eu faço para meu Deus do céu. Hoje não é o dia da tecnologia para mim, não adianta. O que a gente faz para, né, para melhorar isso, né? E o menino estava meio desanimado, assim, poxa, tem, mas, né, a prefeitura não investe, a prefeitura, né, não olha, né? Mas é assim mesmo, né? Aí é o trabalho do turismólogo, né? Aí é o trabalho né, que a gente tem que desenvolver para abrir os olhos dessa galera e mostrar que a gente tem potencial de fato para que as coisas comecem a acontecer, né? Dentro desse dois tipos de espaço que a gente está trabalhando aqui, a gente vai ter as qualificações conceituais, né? A gente vai
qualificar esses espaços, né, de acordo com algumas métricas aí que o Bullion coloca para nós, né? Entre eles tem o espaço cultural, que eu antecipei para vocês, né, e o espaço natural. Ele está adaptado aqui, porque na visão do Bullion, não sei se vai ter mais uma flechinha aí. Ah, tem aqui, ó. Na visão do Bullion, esse espaço natural virgem, ele quase que não existe. E, de fato, eu acho que não existe mesmo, né? Porque mesmo uma ilha isolada no meio do Pacífico lá, né, o nosso lixo já chegou nela, né? As interferências de clima, de temperatura, nós já alteramos ela, então, em tese, não existe mais natural virgem, né? Então, ele vai chamar quase que tudo de espaço natural adaptado. E a gente vai ter os espaços artificiais, né? Então, shopping center, por exemplo, né? Não é o caso aqui para nós pensarmos no shopping center, mas vamos pensar em Dubai, né? Em Dubai, dentro de um deserto, e nesse mesmo deserto a gente tem, né, locais que a gente pode fazer esqui, né? Tem como se fosse um shopping center, com toda a tecnologia implantada para que tenha neve, para que consiga fazer, né? Consigamos esquiar dentro de um deserto, né? Então é um espaço completamente artificial, né? Mas que ele vai trabalhar para nós dentro do turismo também. E ele vai ficar mais do lado do cultural, porque foi, né, a humanidade que criou esses espaços, né? Então, por isso que ele foi determinado como um espaço artificial. Dentro disso, a gente tem expressões materiais do espaço físico, que é quando a gente vai dividir, né, esse espaço cultural, esse espaço artificial, que vai agrupar e desagrupar, a gente vai fazer caminhos entre eles, que vai nos ajudar a entender, né, abrir um mapa e colocar um monte de pontinho, né, para conseguir entender como que vai se desenvolver, né, fisicamente, né, territorialmente, o espaço do turismo. Aí o espaço vital, né, que é da biosfera que a gente vai falar, né. Dentro da biosfera, a gente vai ter o campo da ecologia, né, então a gente não vai trabalhar tanto assim, né, mas o espaço vital, ele vai dizer para nós que sem ele não existe vida, né, tipo, seria o globo como um todo e seria nosso espaço vital, mais ou menos por aí. Para estar mais detalhado aí no próximo slide, a semana que mudar o meu slide aqui. Muito bem, agora sim, né? Então, o espaço real, né, ele vai estar vinculado a toda a superfície, né, do nosso planeta, né, pensando no globo como um todo, né, pensando naquele espaço vital mesmo. E dentro desse espaço vital real, a gente vai ter os tipos de espaço. O primeiro deles é o potencial, né, que vai destinar parte desse espaço real, não vai ser todo ele, né, para algum uso diferente do atual. Né? Esse aqui, para nós, é extremamente importante para o turismo. Né? Então, a gente olha para um espaço e enxerga ele no futuro. Né? A gente faz uma previsão do que ele pode se tornar, na verdade. Né? Então, você olhou lá uma montanha, olhou lá um rio, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e você percebe que ele está, né, existe um grande potencial intrínseco nele ali, que você pode mudar essa realidade através do planejamento. Tá? Além do espaço potencial, a gente tem o espaço cultural. Né? O espaço cultural, daqui a pouco muda o slide, vai dar feia a coisa aqui. Ele é um espaço que ele vai ser modificado, né, de acordo com as nossas necessidades. Nem sempre nossas necessidades são absolutas, vamos imaginar, realmente vitais para nós, né? Às vezes a gente, né, muda o espaço só porque a gente quer mudar mesmo, né? Então, tá o exemplo do Cristo aí, né? O Cristo é um exemplo ótimo do espaço cultural. Ele foi modificado, mas não necessariamente por uma necessidade humana, né? Ele foi modificado, sei lá o porquê, não sei nem se ali é o maior morro, né, do centro do Rio de Janeiro, sei lá, enfim, né? Mas a igreja, né, decidiu fazer, né, erguer um monumento em homenagem a Cristo e colocou ele ali dentro, né? Hoje, nas nossas leis ambientais, ele jamais estaria ali, né? Jamais, né? Ele está todo errado do ponto de vista ambiental, né? Mas é um cartão postal, né? Uma coisa que a gente tem como um grande atrativo, né? Então, ele representa para nós o espaço natural, ou cultural, desculpa. Além desses três espaços, a gente vai ter o espaço natural adaptado, que a gente acabou de ver lá nos tipos de espaço, aquele monte de flechinha. Né? O espaço natural adaptado, né? Então vamos pensar aí que numa floresta, por exemplo, né? As árvores, enfim, né? Toda a vida, né, da flora, flora, toda a vida da fauna, enfim, das plantas, tá? Eu sempre me confundo com se fauna e flora.
Flora de floresta, professor. Flora de floresta, obrigado! Agora eu nunca mais esqueci. Obrigado, Nicolás. Flora. Tudo errado, professor de vocês. Então, toda a flora de floresta, né, ela nasce de uma forma bem aleatória. Né? A gente vai numa floresta, a gente não tem, né, uma sequência de árvores iguais. Né? Quando a gente vai num local né, que ele foi plantado, por exemplo, né, eucalipto, né, que se vê aquela floresta de eucalipto, né, aquilo não existe na natureza. Né? Na natureza, ela não se desenvolve dessa forma. Né? Então, é todo aleatório, todo diferenciado. E esse é um grande problema quando a gente vai fazer reflorestamento de áreas, né? Então, a gente não tem exatamente um método muito preciso para tentar reproduzir as condições mais ideais possíveis da natureza, né? Existem algumas técnicas, né, que você não faz nada, você simplesmente deixa, né, que o banco de sementes que está na terra mesmo se desenvolva e aí, né, espera. E outras técnicas, o pessoal pega como se fosse uma garrafa PET, assim, mistura um monte de semente dentro dessa garrafa PET, chacoalha loucamente, sobe no avião e joga. Né? Conforme cair, boa sorte, vai ver o que dá. É uma forma de tentar interferir menos, né, nesse reflorestamento de áreas degradadas. Né? Então, essa floresta de eucalipto toda retinha, né, toda alinhada, né, uma espécie só. O Jardim Botânico, a gente foi lá, né, que tem lá o desenho lá nos jardins, né, inspirados na França, né, da bandeira lá de Curitiba. Né, a natureza não é retinha, né, a natureza não é daquele jeito. Então, a gente está adaptando ela, né. Então, aqui a gente vai colocar assim que as coisas vão acontecer de acordo com a força da natureza. Então, eu plantei lá o trigo, o feijão, né, sei lá, enfim, mas a partir da decisão que a sociedade teve dele, né? Nenhum campo de milho, de feijão, de cereais, enfim, né? É assim na natureza. Então, a gente adaptou, né, o ambiente natural para que né, deixar aí, né, a chuva, né, enfim, né, os micronutrientes que estão no solo, né, ajudarem, né, a crescer, né, força natural, mas a gente adaptou esse espaço para ele oferecer para nós o que a gente precisava de fato, né, que ele também é chamado de espaço rural. Depois desses, a gente vai ter, né, o espaço artificial, né, que é muito mais fácil para nós entendermos, né, as nossas cidades, né, são o principal exemplo disso. Então, tá aí com parte da crosta, né, que predomina todo tipo de artefato construído pela sociedade. Né? Então, não necessariamente só os prédios, né? Monumentos, pontes, enfim, qualquer coisa que não tenha sido natural, né, vai estar dentro dessa esfera. A gente vai ter o espaço natural virgem, que aí, né, quase que um mito, né, que eu já antecipei para vocês, né, aquelas áreas que a gente nunca pisou, que a gente nunca tocou, né? Existem algumas vertentes de pensadores aí que dizem que só da gente olhar para um espaço a gente já está alterando ele, né? Eu não concordo muito com isso, mas, né, como eu antecipei, né, nossos impactos já chegaram quase que, eu diria que em todas as áreas, né? Então, não considero mais que existem espaços naturais virgens, existem espaços naturais menos impactados, na minha opinião. E, por fim, espaço vital, né, que é o meio favorável onde que as espécies, né, todos os reinos, né, pessoal da biologia, né, monera, protista, vegetal e animal, necessitam para que, né, sobrevivam de fato. Então, esses são os diferentes tipos de espaço. Dentro da tipologia, né, do espaço físico, né, a gente está pensando em espaço material, né, nada de imaterial, nada disso. Né, o Burion é bem mais no sentido do espaço que a gente pode tocar, né, coisas tangíveis. Então, dentro dessa tipologia, a gente vai ter essas quatro segmentações, né, esses quatro aspectos do espaço, né? Então, o primeiro deles, né, a gente vai ver do real para o potencial. O segundo deles, né, é o espaço cultural. Ó, agora está mudando o slide. Ou adaptado, né, como vocês quiserem chamar. E dentro disso vai viver, né, vai abranger, né, o espaço tanto natural, né, quanto rural, quanto o artificial e urbano. E, né, a gente vai ter espaço, tem mais um, né? O espaço natural virgem, o espaço natural adaptado e também o espaço vital, que é o espaço chamado de ecológico. Todos eles vão interferir de alguma forma para nós em relação ao turismo, a partir do que a gente quiser pensar nele. Né? Então, um lugar que a gente quer planejar ele está do zero, ele vai ser um espaço real, pensando no espaço potencial dele, o cultural adaptado já existe, alguma coisa que vai só
potencializar esse caso, né, natural também. O espaço vital ele vai estar mais voltado ao nível ecológico da coisa, mas a gente pode usar ele dentro do planejamento do espaço natural, né? Então, espécies específicas, né? Na Costa Rica, por exemplo, eles têm lá um grande símbolo, né? Que é aquele sapinho que tem o olho vermelho, né? Bem envermelhado, né? O símbolo deles lá. E esse sapinho acho que só vive lá, né? Tem uma treta lá, um sapo super pequenininho e tudo mais. Então, eles usam, né, um elemento do espaço vital para produzir o turismo. Além disso, eu não lembro se é na Costa Rica também, eu acho que é. Eles têm lá a produção de borboletas e eles estão exportando borboletas. É uma treta assim, né? Daí quando eu fui ver essa história de borboleta, eu descobri que tinha uma, uma tendência, uma moda, não sei dizer, que as pessoas estavam congelando borboletas, né? Esse é o termo, né? Para soltar em casamento. Talvez eu tenha falado isso para vocês já. E eu fiquei aterrorizado, né? Com essa ideia de congelar a borboleta, né? Só que ela não é congelada, né? Porque ela morre, né? A primeira coisa que eu pensei, se congelar né, qualquer ser vivo ali vai morrer. Na verdade, eles resfriam ela, assim, a uma temperatura X, em que o metabolismo dela diminui bastante. Então, ela quase morre, digamos assim. E daí, no final do casamento, em vez de jogar arroz nos noivos, você abre uma caixinha e as borboletas saem voando, né? Para foto fica maravilhoso, mas é bem cruel, né? O Nicolas perguntou se as cavernas não se encaixam nessa, né? Eu não lembro mais o que é nessa. O espaço adaptado, Nicolas? Espaço vital? Dá um help, porque eu não lembro mais do que eu estava falando. Espaços naturais virgens. Pois então, cara. Sinceramente, eu não sei, Nicolas, se as cavernas se encaixam. Se for pegar a caverna Olhos d'Água, por exemplo, né, que está aqui do ladinho nosso, ali, né, em Castro, né? Ela não é nem um pouco virgem, né, cara? Tipo, ela tá toda quebrada, tá toda pichada, né? Tá toda arrebentada, né? A gente tem muito pouco conhecimento sobre cavernas, né? Então, eu acho que sim, naquelas que a gente não conseguiu explorar ainda, Nicolas. Mas se a gente não conseguiu explorar ainda, daí ela pode ser espaço natural virgem. Daí ela pode também se transformar num espaço potencial, né, quando a gente descobre ela, né? Eu acho que sim, Nicolas. Acho que faz sentido o que você falou, cara. Mas naquelas que a gente não conhece ainda, cara. Para mim, tudo aquela que a gente já andou, cara, a gente já causou algum tipo de impacto, cara. O ambiente cavernístico, ele é muito frágil, né, cara? E quando as pessoas conhecem ela sem um planejamento adequado, a tendência é de pisar em cima de estalactites, né? Quebrar, né? Estalagmites, né? Pisar em cima de estalagmites e quebrar estalactites, mais principalmente quando está formando, né, as estalactites principalmente, né, que ela está se formando e ela vai fazendo um fiozinho bem pequenininho, é muito fácil a gente esbarrar nela e ela quebrar, né? Então a gente já está alterando. Cara, assim, sem estudar muito, né, o que você colocou, eu diria que aquela que a gente não conhece, aquelas que a gente não conhece, ela se encaixaria no virgem, porque ela vai ter bem menos impacto mesmo em relação a lixo, em relação a clima, né? Ela meio que está protegida por si só, né? Agora, a partir do momento que a gente entra numa caverna, já considera que ela já foi modificada, porque só nossa respiração dentro dela já mudou a temperatura, né? A gente já está crescendo a temperatura interna de uma caverna, né? A gente já está modificando. Sem pensar muito, eu diria isso, Nicolas. Que aquelas que a gente não conhece podem se encaixar mesmo em espaço natural virgem. Eu vou anotar isso. Na próxima aula eu já vou destacar essa questão da caverna. Peraí. Caverna, espaço natural virgem. Obrigado, Nicolas. Muito legal, cara. Legal que você colocou isso. Foi um ponto. Um ganhou. Mas eu falo sempre. Existem cavernas conhecidas que são paradisíacas. Existem. Mas aí, né, como eu te falei, eu acho que já alterou alguma coisa, cara. Acho difícil a gente não alterar nada, sabe? É muito difícil entrar numa caverna e não colocar a mão na parede, cara. Tipo, na Olhos d'Água mesmo, né? A gente pode entrar por cima dela, mas também, geralmente, a gente entra por baixo, né? Que é para dar uma experiência, né? De entrar numa caverna, entra se arrastando pro meio da água, assim, então, né? Se suja inteira para entrar, né? Não precisa entrar daquele jeito, mas a gente entra sempre. E aí o espaço é baixo, né? A gente vai de capacete, a gente já fica batendo a cabeça no teto ali e tal. Eu acho, na minha opinião, tá? Sem estudar muito, se encaixaria como virgem aquelas que a gente não explorou ainda.
tá? Mas pensando alto, assim. Vou perguntar isso para a professora Jasmine o que ela fala. A professora Jasmine trabalha bastante com cavernas. Né? Muito bem, obrigado pela contribuição. Tá, nós temos o espaço turístico de tudo isso, né? Como é que a gente vai utilizar essas coisas, né, para pensar o turismo? O espaço turístico é a consequência da presença e distribuição territorial. A gente está falando sobre, né, espaço e território, já junto no mesmo pacote, né? Dos atrativos turísticos que são a matéria-prima do turismo. Não sei como foi a aula de geografia de vocês, mas a professora Valéria é muito boa, né? A professora tem um doutorado lá na geografia e tudo mais. Então, eu imagino que ela deve ter, né, explicado para vocês a diferença entre espaço e território, né? O território ele pressupõe né, só para dar uma ilustrada aqui, ele pressupõe uma relação de poder. Tá? Esse poder, às vezes, né, oficialmente ele deveria ser, né, o espaço territorial, né, pelo poder público, né, um poder político, né, então o espaço do Brasil, né, pense no mapa do Brasil, esse é o nosso território e ali, né, é a nossa hegemonia, né, que o nosso governo fala tanto disso, né. Então a gente tem esse espaço territorial oficial, mas nós também temos espaços territoriais não oficiais, mas que a gente respeita muito, né, e que a gente não ultrapassa ou não invade ele. Né? Vamos pensar num espaço qualquer e num lugar qualquer das cidades aí em que é dominado pelo tráfico de drogas, por exemplo. Né? Eles são um poder paralelo, né? Eles não são um poder oficial do Estado ou do que quer que seja, né? Mas, né, se você invadir aquele território, você pode ter um risco considerável, né? A gente vê em muitos casos, né, de GPS entrar, né, por alguns lugares, entre aspas, proibido, né, a pessoa, né, peneirada de tiro e tudo mais, né? Vamos pensar dentro do estádio de futebol, por exemplo, né? Você tem uma distribuição territorial muito delimitada, né? Tem espaço lá da torcida A e a torcida B, porque você se misturar eles vão se matar, né? Meio maluco isso, né? Mas se faz uma distribuição territorial ali dentro do espaço. Dado esse conceito geral aí sobre território, né, o espaço turístico ele vai pensar territorialmente, né, a distribuição dos atrativos, que o atrativo por si só é a matéria-prima do turismo. Sem um atrativo propriamente dito, as pessoas não vão viajar, não vão para lugar nenhum, salvo exceções, né? Temos o turismo overland, por exemplo, que é quando a pessoa viaja de carro, de motorhome, de moto, enfim, em que esse público ele gosta muito de viajar por viajar. Né? Então, eles não estão muito preocupados aonde que eles vão chegar. Né? O tesão deles, na verdade, é a viagem, né? É o passeio, né? É o trajeto e não o destino final, basicamente. Mas são casos muito específicos. No geral, né, vamos colocar aí 90 e tantos por cento aí, as pessoas vão para conhecer alguma coisa, né? Ou para participar de algo, né? Vai lá para a Bahia, lá para participar de um evento, né? Enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Para a gente conseguir determinar esse espaço turístico, né, a gente tem que recorrer a um método empírico, né? Conhecer mesmo, né? Saber o que existe, né? Não tem muita, não tem bola de cristal, né? Então tem que pesquisar. Às vezes são pesquisas primárias, muitas vezes são pesquisas secundárias, do que já foi levantado. Abrir o Google Maps lá e procurando coisas, por exemplo, então é modo empírico mesmo. Por meio do qual a gente pode observar, né, essa distribuição territorial dos atrativos. Então, é mais fácil vocês abrirem um mapa na mesa assim, e ir colocando pontinhos. Fica muito mais simples a gente entender, né? Porque fica mais fácil a gente entender as vias de acesso, de ver a proximidade ou a distância entre eles, né? Vocês estão bem próximos, eu consigo ter, né, o que o Bulhão aí vai chamar mais para frente para nós de zona turística. Eles são mais afastados, aí são áreas turísticas ou centros turísticos, né? Vamos pensar num atrativo bem isolado, sei lá, né? Sei lá qual. Pensar que a gente tem um Monte Fuji no meio do Brasil, só ele sozinho, né? Então ele não vai ser, né, uma zona turística, não vai ser uma área turística, ele vai ser, né, um centro turístico, né? Vai existir toda uma infraestrutura para, né, prover condições que as pessoas aproveitem ele ali naquele espaço, né? Mas ele vai estar tão isolado de todo o resto que ele não consegue estar dentro de um pacote maior, né? Então, muitos casos dos nossos parques nacionais, aí, a gente tem o Parque Nacional lá da Serra da Capivara, que tem pinturas rupestres maravilhosas, né? A professora Niede Guidon, né, sempre trabalhou lá.
que está isolado de tudo, né? Então lá tem 2 museus fantásticos, assim, o Museu do Homem Americano, eu acho, e um segundo museu que são lindos, mas para chegar lá é um caos, né? Então ele está tão isolado assim de todo o resto que fica muito difícil, né? Então ele tem esse problema de não estar dentro de uma área, dentro de uma zona turística. A gente já vai relembrar esses conceitos aí, né, de área e zona turística. Assim, a gente consegue detectar, né, agrupamentos, né, grandes áreas, né, com vários pontinhos, né, e concentrações que nos saltam à vista, né, que nos enchem os olhos. Então, claro, de novo, é muito mais fácil planejar um roteiro, né, um tour, infraestruturar uma área específica quando tem um conjunto de atrativos, né? Fica mais justificável até para o poder público, né, investir ali, né, em asfalto, né, em esgoto, enfim, é toda a infraestrutura mínima necessária para que o turismo de fato aconteça. Então fica mais fácil essa justificativa, né? E em tese, né, quando a gente tem um agrupamento de vários atrativos, a potencialidade do local ela é maior do que um atrativo isolado. Não, então, talvez as pessoas que, né, não seja todo mundo que queira ir lá para a Serra da Capivara para ver as pinturas rupestres, seja um grupo muito pequenininho. Mas se ao redor ali, né, como já tem os 2 museus, a gente começa a ter lá, sei lá, alguns outros atrativos, você vai aumentar o teu nicho de mercado, né? Isso vai ajudar a gente a atrair mais pessoas. Sobre a tipologia do espaço turístico, né, o Bulhão vai dizer para nós que existem todas essas... Nossa, que efeito maravilhoso que eu coloquei. Todos esses conjuntos aí que vão nos ajudar a agrupar, né, os atrativos, né? Então ele vai dizer para nós que existe, a gente vai ver cada um deles com calma, tá? Zona turística, área turística, complexo, centro, unidade, núcleo, né? Todas essas coisinhas que estão vendo aí, tá? A gente vai ver cada um deles ficar mais fácil dentro dos slides para vocês localizarem. Primeiro sobre zona turística, né? É tipo a gente pegar um mapa e ver a maior unidade, né, dentro desse espaço turístico, esse território turístico. Então ela vai nos ajudar a estruturar, né, esse espaço turístico, né? Aí está como um país, né? Mas não necessariamente precisa ser um país, tá? Ele pode ser muito menor que um país. Pode pensar Paraná, pode pensar Campos Gerais, por exemplo, não tem o menor problema. Só que o Bulhão coloca como país, né? Para que exista uma zona turística, tem que ter no mínimo 10 atrativos turísticos próximos. O Bulhão não diz o que é próximo, ele não comenta isso, sem importar a que tipo e qual categoria pertence. Então, não importa se é um parque nacional e se é um centro de venda, né, tecnológico, um centro de modas um do lado do outro. Não importa. Né? Importa que eles estejam próximos. Um pouco mais para frente no livro do Bulhão, ele vai falar para nós sobre os corredores, né, de distribuição, de estrada, etc. E tal, e ele comenta algo do tipo, um local é relativamente próximo, né, para tentar tirar essa carga subjetiva aí, de um local que você consiga fazer em até 2 horas, 2h30, não lembro exatamente isso, mas é tipo, ou é 2 horas ou 2h30 de ônibus, né, que seria mais ou menos o tempo que a pessoa poderia ir para um local e voltar no mesmo dia, né, de uma maneira razoável, né? Tipo a gente ir para Guarapuava, mais ou menos, né, e voltar. A gente consegue ir e voltar no dia, vai voltar podre, cansado, mas pode acontecer, né? Eu acho 2 horas um trecho relativamente considerável, né? Sei lá, mas isso é minha opinião, né? E aí o Bulhão diz para nós é o mais próximo possível que eu consigo tirar essa carga simbólica de vocês. Mas está no livro dele essa coisa. Ele tem até um raio assim de influência, né? Ele de carros faz isso mais rápido, então você pode considerar um local que não atua de ônibus, por exemplo, você pode atuar só com o carro, e aí o carro você pode aumentar um pouco mais esses quilômetros, né, de distância. Então ele tem algumas coisinhas assim, mas ele não explica exatamente o que é próximo, o que é longe. Né? Eu sei que essa coisa aí de, né, simbólica. E aí ele diz que além desses atrativos, né, falam que no mínimo 10 atrativos, nós temos que ter nessa zona turística, né, equipamentos, serviços e 2 ou mais centros turísticos. Já vai ver o que é o centro turístico. E estar provida de uma infraestrutura de transportes, comunicações que se relacione e integrem com outras zonas e outros elementos do espaço turístico. Veja bem, eu acho
eu digo isso porque é bem acho mesmo, porque eu não sei se é, não tem que perguntar para o Luiz Fernando. O Luiz Fernando estudou bastante o bulhão. Eu tenho a impressão que o bulhão é da Espanha, tá? Tenho a impressão. E aí, se você falar em 10 atrativos relativamente próximos na Espanha, é uma coisa ridícula, né? Porque a Espanha tem o tamanho do Paraná, então é muito fácil ter isso, né? E ele fala lá que, né, que se relacionem elementos que se integrem com outras zonas, né? Cara, para a gente ter uma zona turística aqui na nossa região já é um parto, né? Já é difícil, né? Agora, ter uma segunda zona para se comunicarem entre si fica ainda pior, na minha opinião, tá? Então, por isso que eu acho que ele é espanhol. Né? Ou se ele estava no México, ele estava num local extremamente turístico do México, né? Para ter tantos atrativos assim. Ele estava numa zona de um monte de resorts, um monte, né, de praias paradisíacas e tudo mais, né? A Casa do Chaves, sei lá. Então ele estava com um monte de coisa pertinho para ele conseguir ter várias zonas para se comunicarem entre si, né? Então eu faço uma grande crítica aqui já, né? Então não leve então a sério esses números assim, né? Tipo, tem que ter 10, senão não é uma zona. Tá, na teoria sim, mas na prática às vezes a coisa não acontece, tá? Vai ter uma figurinha, né? Então aqui que nós temos aqui. Aqui nós temos a projeção de como se fossem duas zonas interligadas entre si. Né? Então a gente tem aqui não sei se estão com o meu mouse, eu acho que estão. Então a gente tem aqui o desenho, né, em laranja, né, grandão, né, que vai fazer, né, o recorte dos atrativos. Cada uma dessas bolinhas azuis seria um atrativo qualquer. E aqui a gente teria bem no meio, para ter um risco, inclusive. Vamos ver se eu mudando o slide tem um risco. Não, não tem. Aqui bem no meio, ele vai dividir a zona A da zona B, ou zona 1 da zona 2. Então, aqui vai ter tipo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 6, 9, 10, 11, também tem. Então, aqui a gente tem duas zonas, né, relativamente próximas entre si, tem uma rede toda pontilhada aqui, que vamos imaginar que seja, né, a estrada principal, a estrada asfaltada, por exemplo, que está conectando as duas zonas. A área em laranja poderia ser a rede de comunicações, né, internet, telefone, por aí vai. E dentro de cada uma das zonas tem o centro turístico, né? Centro turístico 1, centro turístico 2. Seria o ponto principal, né? Vamos pensar que, por exemplo, né, o centro turístico 1 fosse Ponta Grossa. Né? A gente vai ter aqui, né, dentro da linha pontilhada em azul, né, a rua principal, a estrada principal, a Vila Velha, eu sei lá o que mais aqui. Vai ter esses atrativos. E na linha pontilhada em verde seriam os atrativos da zona rural, por exemplo, tá? Ou senão a gente poderia colocar assim coisas tipo, mesmo que não seja de Ponta Grossa, né? A Caverna Olhos d'Água que a gente comentou um pouco antes aí, né? Que está em Castro, na verdade, territorialmente falando, a gente consegue acessar por uma estrada rural em Ponta Grossa, né? A partir de Ponta Grossa. Né? Então, mesmo que não seja da mesma cidade, Ponta Grossa torna-se o centro turístico, porque Ponta Grossa tem mais estrutura do que Carambeí, do que Castro, tem mais hotéis, tem mais restaurantes, tem mais tudo do que essas outras cidades. Então, Ponta Grossa torna-se um polo de atração e um polo de irradiação. Então, as pessoas chegam até Ponta Grossa e de Ponta Grossa vão irradiar para os outros lugares, né? Vão lá comer a torta em Carambeí, mas voltam para Ponta Grossa. É mais ou menos por aí. Então, aqui o Bulhão está colocando, né? Na teoria do Bulhão, a gente tem duas zonas que estão se comunicando, né? O que ele apresentou para nós, tá? Zona turística é isso. Mais ou menos 10 atrativos, tá? Ou, como ele coloca na teoria, no mínimo 10. Aqui tem um pouquinho mais de 10, inclusive. Área turística, acho que aqui que vai ter o recorte, né, para cada um deles. São as partes que podem se dividir uma zona. Então, vamos pensar naquela figurinha anterior que eu vou dividir no meio daquela zona. Acho que agora que vai ter o corte mesmo. Né? Assim, devem ser dotadas de atrativos turísticos próximos, de novo, né, carga simbólica, mas em menor número que zonas, assim como para funcionar deve ter no mínimo de equipamentos de infraestrutura. Então, se eu não tenho, na visão do Bulhão, no mínimo 10 atrativos para ter uma zona turística, eu vou ter, sei lá, 9, 8, 7, aí não tem uma zona, tem uma área turística. Né? E para que funcione como subsistema, tem que ter no mínimo um centro turístico. Tá, muito bem. Então, aqui, aqui não vai encaixar porque está errado o meu desenho, né? Aqui é como se a gente tivesse essa área turística. Então, vamos imaginar que nós não temos, eu contei aqui rápido, para mim que tinha mais 10, de novo, 3, 6, 9, 10, 11. Tem 11 aqui, né? Então, o Bulhão fala que uma área turística tem que ter menos de 10. Né? Então, eu posso dividir a zona,
né, que está dividido aqui as duas zonas, zona área 1 na área 2. Aqui não se encaixou porque eu coloquei mais... eu coloquei, não sei, imagina a minha. Mas tem mais bolinha do que o necessário aqui, né? Mas vamos imaginar que seja só o círculo verde aqui, né? Que vai ter menos bolinhas, né? 3, 6, 9. Tem um 9 aqui nesse círculo verde. Esse círculo verde, ignorando os dois pontinhos azuis ao lado, seriam áreas, né? Porque não tem zona, né? Então, eu consigo dividir uma zona grandona em diferentes áreas, tá? É o que o Bulhão coloca para nós. Vai ser mais comum da gente conseguir trabalhar com áreas turísticas na nossa região do que com zonas turísticas, né? Porque, de novo, eu não sei o que é próximo, né? Sei lá, né? Para quem tem carro, próximo é uma coisa, para quem anda a pé é outra, para quem anda de ônibus é outra, enfim, para quem anda de bike é outra, né? Tudo muda, né? Então é meio complexo isso, mas é mais fácil de trabalhar com área. Então, zona tem no mínimo 10 atrativos, tá? A área eu tenho menos do que 10 e tem que ter ainda o centro turístico, que no caso seria, de novo, né? A mesma história de Ponta Grossa. Aqui tem umas ilhas do Havaí, né? Que dá para a gente ilustrar um pouco isso, né? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a ilha de Honolulu, que aqui dentro da ilha a gente vai ter uma pancada de coisas, né? Só que ele não vai ter outra interligação, né? Então, sei lá quantas bolinhas tem aqui, não sei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu contei certo, tem mais tipo, umas 8 aqui, né? Se eu contei certo as bolinhas. Então, aqui a gente teria uma área turística, tá? Só que, de novo, né? Poxa, eu estou dentro de um complexo de ilhas aqui, né? Estou quase que dentro de um arquipélago, né? Se eu estou nesse complexo, então, tá, porque eu tenho 8 bolinhas aqui, eu não posso considerar essa aqui como uma zona turística, né? Na minha opinião, pode, tá? Então, pelo Bulhão não pode, tá? Pelo Bulhão aqui seria uma área turística e aqui na ilha principal do Havaí, sim, aqui seria uma zona e talvez aqui dentro eu conseguisse separar ainda dentro de essa zona dentro de 2 áreas ou 3 áreas, enfim, quantos atrativos estiverem lá, né? Mas não leve então a ferro e fogo, assim, não bateu e tal. Para a teoria, sim, lógico, né? Se for discutir um TCC, isso é importante vocês levarem isso bem a ferro e fogo. Mas na prática, né? Se eu tenho 9 atrativos, né? Eu não vou desqualificar uma área toda por causa de um atrativo. Até porque se eu conseguir desenvolver isso, né, de uma forma legal, a tendência de que crie-se um novo atrativo ali dentro é muito grande, né? Então, sei lá, ó, o Beach Park vem aqui e se instala, pronto, bateu 10, né? E agora já mudou de categoria, né? Vamos pensar na categoria de análise, assim. Né? Então, é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos 10, vamos pensar assim. Depois disso, tem os centros turísticos, né? O centro turístico é aquele pontinho ali que eu coloquei bem no meio para vocês verem, né? Pensando lá em Ponta Grossa, né? Dentro do contexto que a gente conversou ali. Então, é todo um conglomerado urbano, né? Que conta em seu próprio território, dentro de Ponta Grossa mesmo, vamos pensar assim, ou dentro do seu área de influência, atrativos turísticos de tipo e hierarquia. Você vai ver com mais calma a parte de hierarquização de atrativos, o que é mais e o que é menos importante. Assim como empreendimentos suficientes para motivar uma viagem. Tá. O que eu tinha para falar para vocês aqui? Tinha um comentário para fazer isso. Não vou lembrar agora. Vamos continuar. Essas cidades podem viver exclusivamente do turismo, que é um problema, ou ser uma atividade extra, né? Uma atividade a mais, né? Essas atividades econômicas da cidade devem conviver em harmonia, o que é complicado, mediados por um plano de desenvolvimento urbano, né? O plano diretor, basicamente, a gente fala bastante disso, né? Bom, então centra isso, né? Ele tem que estar dentro da sua área ou na sua área de influência, né? Atrativos, né? Com hierarquia suficiente que as pessoas queiram visitar o espaço, né? Não sei se tem alguém trabalhando em hotel aqui no segundo ano, eu acho que talvez não, né? Mas a gente tinha uma tendência sempre, né, que nos finais de semana os hotéis aqui de Ponta Grossa ficavam vazios, né? Então o nosso público grande era turismo de negócios mesmo, né? Turismo empresarial, né? No final de semana as pessoas iam para casa. Essa realidade está começando a mudar. Assim, nos últimos anos, não que os nossos hotéis fiquem lotados, né? Mas ele está começando a modificar. Então os hotéis não estão ficando mais tão vazios quanto eram antes, né? Então vamos pensar que durante a semana a ocupação hoteleira girava em torno de 70%, 80%, e no final de semana caía para 15%. Né? Agora, essa semana está caindo, sei lá, para 25%, 30%. Né? Não está explodindo, mas já tá sendo observado, né, que está modificando um pouco esse panorama. Né? As pessoas estão começando a visitar Ponta Grossa. E fiz uma conversa, né, com o professor Ricardo, lá da Geografia, ontem mesmo, lá nesse debate que teve lá no doutorado, e ele estava comentando sobre Curitiba. Ele falou, poxa, vocês vão para Curitiba,
fico encantado e tudo mais, né? E ele é curitibano, né? E ele fala, tipo, Curitiba na década de 60, né, início dos 70, né, Curitiba não era nada para o turismo. Palavras dele, né? Tinha lá vários parques pequenininhos que não conversavam entre si, né? E Curitiba só era visitado por ser capital do Paraná, então era uma cidade administrativa, né? Então é por isso que as pessoas iam para Curitiba, mas no final de semana acontecia esse mesmo ciclo, né? E Curitiba foi se transformando em turística, né? Ele comenta isso, né? Que esse, né, a partir do governo, ele fala bastante, né? Que teve um impulso muito grande a partir do governo Jaime Lerner. Não sei se isso é real, não. Mas ele começa a falar, né? Que eles são criados diversos atrativos, né? E nomes, né? Parque Tanguá, Parque Tingui, Parque Jardim Botânico, enfim, né, ele vai colocando várias coisas. E aí Curitiba vai se transformando num local turístico, né? E hoje a cidade, né, tem como, né, como a base econômica mesmo sustentada também no turismo, né? Não é do turismo, mas também no turismo, né? E daí que ele comentou para nós, tipo, não desanime, né? Pô, Irati não tem nada hoje, mas, né, de grão em grão mesmo, devagarinho, né, que as coisas vão acontecendo, né? Mas nunca também é recomendado que a cidade viva exclusivamente do turismo, né? Porque tem áreas sazonais, né? A gente viu a pandemia, né? Se tivesse um município, Ponta Grossa vivesse do turismo, Ponta Grossa tinha quebrado, né? Completamente. Não que não esteja quebrado, mas teria quebrado muito mais, né? Teria, tipo, deixado de existir, basicamente. Então, é importante que, né, que o turismo seja um complemento para a cidade, não seja baseado só nisso. Isso é bem vital, assim. Deve ter figurinha? Não tem. Tem figurinha. São classificados de acordo com a função que desempenham quanto às praças receptoras de turistas. Então, a gente tem, né, dentro dos centros turísticos, centro de distribuição, centro de estada, centro de excursão e centro de escala. Eu não sei se está um por um aí. Eu acho que está um por um. Deixa eu ver aqui, o próximo fica mais fácil com o texto para vocês observarem. Tá, centro de distribuição, isso mesmo. Temos 4 centros de distribuição, então. Temos o centros turísticos, desculpa. Temos o centro de distribuição, tá, que a gente está vendo agora. A gente vai ter os centros de estada, de excursão e de escala. Tá? Isso é bem importante porque vai mudar a categoria quando for pensar no território turístico, né, pensar em região turística, né, estávamos lá no Salão do Turismo, estava trabalhando por regiões, né? Quando for pensar isso, a gente vai conseguir determinar bem o que cada município é, né? Se é um município de escala, só que se dá uma paradinha ali, vai embora, no lugar que você chega e vai ser distribuído para os outros lugares, são excursionistas. Então, é bem importante você entender a categoria de cada cidade e como que você vai investir nela para que ela melhor desempenhe o papel no todo, dentro do roteiro como um todo. No centro de distribuição, né? Ele tem esse nome porque é um conglomerado urbano, né? Uma cidade que serve de base. Então, os turistas visitam os atrativos incluídos em seu raio de influência. Nessa pira aqui, que Ponta Grossa brigou durante muito tempo, e agora parece que está mudando isso, né? Porque Curitiba vendeu, né, ainda vende talvez, Vila Velha como sendo, né, um atrativo do raio de influência de Curitiba. Então, as agências de Curitiba vendem isso. Não, você pode ir para Vila Velha e voltar para cá, é perto. Né? Eles nem citavam que Vila Velha estava dentro de Ponta Grossa. E essa era uma briga absurda, né? Porque a gente precisa que o turista fique aqui uma noite, pelo menos, né? Porque ele, né, gera mais dinheiro, mais emprego, mais tudo, né? E aí Curitiba fazia esse, né, como se Ponta Grossa fosse um lugar excursionista, né? E a gente briga desde sempre mostrando que não, né? Primeiro que Ponta Grossa não vive só de Vila Velha, então é importante que a pessoa venha e fique aqui um dia, né? Conheça Vila Velha, conheça outros lugares também, né? Então, né, para uma cidade ser, né, considerada como um centro de distribuição, né, a pessoa vai até a cidade, visita o que está próximo e volta para dormir. Então, veio para Ponta Grossa, comia torta em Carambeí, talvez dei uma passeada ali no centro de Carambeí, não vi muita coisa e voltei para dormir em Ponta Grossa, por exemplo, né? Mesma coisa com Castro, né? Nem que Castro seja bem maior do que Carambeí. Deve estar equipado com empreendimentos que atendam às necessidades básicas do turismo, né? Então, entretenimento, alimentação, hospedagem, loja de souvenir, né, agentes de receptivo, entre outras coisas, né? Eu não sei como que está hoje, né, depois da pandemia, mas até onde eu sei, nós não temos nenhuma agência de receptivo em Ponta Grossa. Teve 2 tentativas que eu conheci assim mesmo de receptivo que não deram certo, né? E aí, né, as pessoas não teve fluxo, né, mínimo necessário para receptivo e as empresas fecharam.
Eu entendo que existe um mercado grande para agência de receptivo aqui na cidade e que está aí, né? Para quem quiser investir, na minha concepção, vai dar muito certo hoje, né? Basta se fazer, né, contatos e fazer, né, parcerias com outros equipamentos, né? A gente vai em Foz, por exemplo, e cada hotel de Foz, dentro, né, na frente da recepção, tem uma agência de receptivo ali dentro, né? Que as pessoas fazem essa parceria. De novo, Foz é fácil, né? Tem Paraguai, tem Argentinas, tem, né, todo um contexto em Foz, né? Mas Ponta Grossa já está mais estruturada para isso, né? Já está mais bem equipada a ponto da gente ter uma agência receptiva. Talvez não para ter uma agência receptiva dentro de cada hotel da cidade, né? Mas uma agência que englobe tudo isso, né? Faz parceria com os hotéis, né? E aí, quando a pessoa se hospeda, né? Tem lá o folder, né? Tem lá os recepcionistas, né? Que vão dar esse tipo de informação. Olha, né? A gente tem uma agência receptiva aqui que faz, né? Esse passeio, mostra para vocês que, né, a cidade de dia, de noite, né? Lugares para compra, lugar de entretenimento, enfim, né? Pode fazer algumas parcerias nesse sentido. Para mim, está muito propício para ter um receptivo aqui na cidade, a gente não tem empresa. Então, seria uma oportunidade de negócios para alguém, né? Talvez, se não for para investir, nós vamos fazer algum estudo nesse sentido. Temos o Centro de Estada, né? Ele tem esse nome, né? O centro dessa natureza, né, começa a se desenvolver em decorrência de um único atrativo. Então, vamos pensar que Vila Velha está no meio do nada, né? O Parque Nacional do Iguaçu está no meio do nada. Então, a partir dele, né, que vai gerar algum tipo de fluxo, né? Ele se diferencia do centro de distribuição devido ao tempo de estado, o tempo que eu vou permanecer nele, né? Pode variar de uma semana a 15 dias, na maioria das vezes. Esquecem esses números, né? Não faz muito sentido na nossa realidade hoje. Isso porque no centro de distribuição o turista busca conhecer todos os atrativos, né, que existem na região. E nesse caso da estada, o turista volta todos os dias para o mesmo atrativo. Seria, por exemplo, né, que Ponta Grossa ficasse relativamente próximo de uma área de esqui, por exemplo. E aí a pessoa vai até né, a base de esqui, faz lá, né, desce a montanha lá 3.000 vezes durante o dia e de noite ela volta para Ponta Grossa. Tá? É mais ou menos nesse sentido, né? A base de esqui seria um centro de estada, né? E Ponta Grossa seria um centro de distribuição. Né? Ponta Grossa, a pessoa ficaria aqui uma semana, né? De novo, uma semana é muito tempo, né? Por isso que eu penso que o Bulhão está um lugar muito turístico. Então, você fica ali, né, em Ponta Grossa para visitar Carambeí, volta, Castro, volta, Palmeira, volta, Jaguaraíva, volta, e faz esse Tibagi, faz esse bate-volta, ela ficaria em torno de uma semana, de acordo com o Bulhão. No caso da estada, o turista só vai para a base de esqui, não vai para algum outro lugar, né? Vamos pensar Bariloche, por exemplo, né? Eu nunca fui para Bariloche, não sei nem como que fala, mas eu não sei se tem algo além, né, da parte de esqui. Deve ter, lógico, né? Além dos seus resorts, né, além dos seus mega hotéis lá, deve ter mais coisas para se fazer além de esquiar. Mas seria mais ou menos nesse sentido, né? Todo equipamento é construído com base na neve, né, no gelo. Você acha viável a implantação de um ônibus de tour em Ponta Grossa? Cara, um ônibus de city tour. Eu fiz um city tour em Buenos Aires uma vez, tá? De ônibus, assim, mais ou menos o que está propondo. Para mim, Buenos Aires, sim, muito, né? E Ponta Grossa, cara, um ônibus. Para City Tour, eu acho que não, sabe, cara? Porque a gente teria que ter um roteiro um pouco maior, na minha percepção, né? City Tour, tu vai pensar só na cidade, né? Só no centro urbano, né? Eu acho que os nossos atrativos aqui do nosso centro, com o aeroporto, com o aeroporto de Ponta Grossa decola, né? Literalmente, né? O aeroporto mudou bastante a nossa realidade, de verdade mesmo, mudou bastante mesmo. Eu acho que os nossos atrativos do centro estão muito próximos para ter um ônibus City Tour, sabe, Nicolas? Vamos pensar, né, que a gente passaria por Vila Hilda, por cemitério, talvez. Aí, o que mais, né? Vicente Machado como um todo, a Rua 15, a Balduino. Eu acho que até dá, cara. Se for pensar assim nos atrativos, né, de prédio histórico, cara, eu acho que a gente conseguiria fazer um roteiro de ônibus ali em torno de 1 hora, cara. Em torno de 1 hora, né? Com áudio guias, né, no ônibus, né? Então, assim, você coloca no próprio banco da pessoa, né? A pessoa fone de ouvido, né? Com vários idiomas, ela vai contando a história, né, da Vila Hilda, contando a história
né, das casas modernistas, né? Eu acho que dá, Nicolas. Olha, agora pensando em mais coisas, cara. Eu acho que daria sim, cara, fazer um city tour, cara, que duraria em torno de uma hora e cacetadinha, né? Pro ônibus ir devagar e bem de boa. Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá sim. É um ônibus city tour, né? Tipo Linha Verde de Curitiba, mas aqui Linha Verde é muito maior, né? Mas um roteiro mais curto, cara. Talvez não um ônibus necessariamente, porque o ônibus é mais atrativo, né? Que você fica alto, né? Sem janelas e tal, né? E ele chama atenção, né? Ficar passando um ônibus cheio de gente, ele é interessante, cara. Cara, dá um estudo isso aí, Nicolas. Dá um estudo bem legal, inclusive, cara. Eu acho possível, cara. Não sei se é viável, não sei, cara. Se ele é viável economicamente, não sei se ele é viável, né? Não sei quantas pessoas fariam esse trajeto todos os dias, né? Talvez fosse viável se ele não fosse o tempo todo, né? Que nem, né, em Buenos Aires, por exemplo, é um atrás do outro, né? Você tem, tipo, né, você pode descer num ponto, tipo linha verde mesmo, você desce lá num parque, depois você pode voltar para o ônibus e tal, né? Mas, de repente, se fizesse com horários mais espaçados, né? Tipo, um ou dois, né, de manhã, um ou dois à noite, né? Que pegasse final de tarde, noite, né? Que a cidade muda, né? Com as luzes acesas e tal. Eu acho viável, Nicolas. Do ponto de vista de demanda. Financeiramente, eu não sei. Teria que fazer um estudo um pouco mais detalhado. Mas eu acho que sim, cara. Vou anotar também, Nicolas. Mais uma ideia aí. Os alunos falam assim, não tem tempo para TCC. A gente vai ter uns temas para dar para eles. Peraí. Viabilidade. Ônibus. City Tour. Muito bem. Nossa, vocês estão on fire hoje. Muito legal, Nicolas. Desse ano comentou do aeroporto. Eu nunca voei no aeroporto de Ponta Grossa, morro de vontade para saber por onde que ele passa e tal, né? E acho que foram vocês que me falaram, né, que ele não passa por uma rota fixa, né? Parece que ele altera a rota e tal. Mas eu tenho vontade de ver Ponta Grossa de cima. Para dizer que eu nunca voei Ponta Grossa, tem um simulador de voo, né, chamado Flight Simulator, né? Que os pilotos de fato usam, né? E aí, pelo videogame, né, eu fiquei voando Ponta Grossa, assim. Mas a experiência é completamente diferenciada, né, lógico. Muito bem, né? Então temos aqui o centro de estada. Desse modo, os equipamentos de entretenimento desses centros devem ser os mais diversificados possíveis, né? Assim como os de alimentação, pois a demanda por tais centros é cíclica, né? Necessitando sempre que os empreendimentos estejam inovando. Existe uma crítica muito forte que Ponta Grossa não tem equipamento de entretenimento cultural à noite. Né? Fala-se muito que, né, tem um monte de bar, um monte de restaurante e tudo mais, mas se eu quiser assistir uma peça de teatro, por exemplo, nós não temos isso, né? A não ser em espaços muito específicos, né? Tipo Fenata, né? Em épocas muito pontuais, assim, né? É diferente, por exemplo, de Buenos Aires, né? Claro que está considerando, né? Está comparando Ponta Grossa como uma capital, né? Aí fica mais difícil a coisa. Mas Buenos Aires, por exemplo, todas as noites tem lá o espetáculo de tango, né? Todas as noites, né? Em vários lugares, né? Então, você chega lá, compra lá o negócio, e aí, sei lá, né, se você chegar cedo, você tem lá uma hora de chopp gratuito, não sei o que e tal, você vai lá para ver o espetáculo de dança, né? Você vai ver as pessoas dançando em tango, né? Não sei se teria, né, uma demanda por uma casa noturna que as pessoas ficassem, sei lá, sambando lá, né? Não sei se teria algo nesse sentido, mas muita gente reclama disso, né, para os guias de turismo, que nós não temos esse entretenimento cultural mais forte, né? Uma peça de teatro, né? Uma casa que tenha, né, músicos, né? Enfim, né, geralmente está associado mais a bar e restaurante. Então é uma ideia aí para que alguns lugares, né, comecem a modificar e diversificar, né, oferecerem mais coisas, né? Eu não sei nem se nós temos algum restaurante que seja tipo só vegano, por exemplo, em Ponta Grossa. Eu não sei mesmo se tem. Acho que não, mas não estou lembrando. Eu lembro que quando eu era criança mesmo, ali na rua que tem os cartórios, na rua 15 ali eu lembro que tinha um restaurante que era só comida vegana, e ele não existe mais. Tinha lanchonete só, né? Só vegana. Pois é, né? O público vegano ali perto da universidade. Eu não conheço o Gabriele, não tinha, né? Nem existe mais, então não conheci. E o público vegano é grande, é forte, né? Então seria um diferencial, né? Uma diversificação aí, né? Da oferta. Nesse restaurante geralmente tem tipo um prato, né? E é pouco, né? Você vai lá para. Ou senão você tem que pegar o prato e pedir, né,
né, pro garçom, né? Ah, mas tira isso, tira aquilo, de ficar, né, dissecando o prato ali para poder comer, né, a galera que é mais voltada ao veganismo aí, né? Temos os centros de excursão, né, que são centros com um ou mais atrativos de grande expressão. O Bolhão não fala o que é grande expressão, e eu não sei explicar para vocês o que é grande expressão. Que recebe turistas oriundos normalmente de centros de distribuição próximos, né, pensando em Ponta Grossa, lá que a pessoa vai e volta, ou de suas origens diretas. Né? Então a pessoa vem lá de Irati, por mais, nem fica aqui, né? Nunca é 100% vegano, sempre tem ovo. Né? É louco isso, né? É louco. Eu, na verdade, nem conheço. Uma vez eu estava lendo a parte dos veganos, assim, os raízes mesmo, assim, eu ouvi uma vez falar que tem uma filosofia dentro do veganismo assim, que você não pode nem arrancar a árvore, a fruta da árvore, assim, porque você está machucando tanto a árvore quanto a fruta, né? Então tem que esperar a fruta cair, né? Mas eu acho que a fruta cai, então ela está meio podre já, né? Então não sei, né? Mas tem esses problemas mesmo, né? A pessoa acha que o ovo, né, não faz parte, né? Ah, eu sou vegano, mas aqui tem peixe, cara, né? Como assim, né? Tipo, então nós temos um desconhecimento muito grande em relação aos vegans. Você é vegana, Gabriel? Só para gente saber aqui mais informações. Tô longe de ser vegano. Eu acho que eu nunca tive um aluno vegano, assim, nunca tive. Mas eu acho importante, né? Não temos carne para todo mundo no planeta, né? Eu também estou bem longe de ser vegano, né? Não é minha vibe. Então, são centros que a gente vai para um local e fica menos de 24 horas. Por mais absurdo que possa parecer, né? Foz do Iguaçu pode se tornar um centro de excursão para o pessoal que a Simone falou aqui, né? Que ia fazer compras no Paraguai, né? Os sacoleiros, né? Eles usam Foz do Iguaçu como um centro de excursão. Né? A pessoa vai, chega lá né, super cedo, fazem as compras, né? O Paraguai, né? Entre aspas, fecha a partir das 2, 3 horas da tarde começa a fechar tudo. Então a pessoa vai, faz as compras de manhã, começa, né, logo após o almoço, e volta para casa né, no mesmo dia. Então, Foz do Iguaçu, nesse sentido, né, para os sacoleiros, se torna um centro de excursão apenas. Tipo a gente ir para o Brás, lá, 25 de março, né, passa o dia lá e volta à tarde. Veja que São Paulo, né, uma megalópole, né, maior estado da América Latina, acabou de se tornar um centro de excursão. Então, tudo depende do olhar que você vai estar lançando, né? Se você quer atingir só esses turistas excursionistas, né? Você vai ter que onde que eles estão indo. Né? A professora Graziella me falou certa vez que eu não lembro se era na 25 no Brasil, acho que era na 25 que ela comentou comigo, que no meio daquele caos, daquela loucura, eu nunca fui na 25 de março, só vejo por foto. Tipo uma Cracolândia, né? Que as pessoas não consomem droga, né? Consomem produtos. Aquela loucura e tudo mais. Parece que dentro da 25 de março tem um local lá que é tipo um spa, assim, que se você quer relaxar, você sai daquela loucura, você entra num outro ambiente, né, mais isolado do som, né, com massagens, enfim, né, você está atingindo um público excursionista, né, único, né, e não é nem todos os excursionistas, porque a maioria das pessoas só quer comprar mesmo e voltar, né. A minha mãe várias vezes foi para, não foi nem para Foz, né, foi para a Cidade de Leste e voltou várias vezes, né? Ela passava por cima de Foz, assim. E até que uma vez eu fiz ela ir comigo, né, para ela conhecer Foz. Falei, você vai ter um dia que você vai no Paraguai, mas você vai conhecer Foz. E aí ela se encantou pela cidade, voltou outras vezes lá com mais tempo. Mas é muito normal, muito comum, assim, as pessoas irem só fazer compras. Agora não sei, né? Essa taxa de dólar louca aí, né? Não sei se está valendo a pena mais. Mas tinha muito disso, muito mesmo. Então, esses locais têm que ter uma boa infraestrutura de acesso, né? Foz tem isso, né? Sinalização, estacionamento, saneamento básico, além de empreendimentos de alimentação. De novo, não precisa ser hotéis, restaurantes renomados, 5 estrelas lá no Guia Michelin, mas vai ter que ter alguma coisa para as pessoas se alimentarem. Por último, dos centros, a gente tem o centro de escala, né? O centro de escala são centros que coincidem com as conexões das redes de transporte e com as etapas intermediárias. Quando a gente for para o FIT no final do ano, né, a gente vai sair de Ponta Grossa e vamos destino Foz do Iguaçu. Só que a gente não faz uma pegada só. Né? Então, a gente vai chegar ali mais ou menos em Guarapuava, um pouquinho para frente, eu não sei exatamente que lugar que é, a gente para.
A gente para a galera tomar um café, para a galera, né, se esticar um pouco, tudo mais, né, e seguimos viagem, né? O lugar que a gente para não é necessariamente um centro de escala, né? A gente para num restaurante qualquer de beira de estrada, né? Mas se a gente for pensar numa cidade, né? Vamos pensar que tem parar em Céu Azul, por exemplo, que é uma cidade mesmo. Aí ela pode se transformar num centro de escala, né? Então ela pode se preparar sabendo que as pessoas não vão para lá, né? Então a gente sai de Ponta Grossa e vai até Foz, no meio do caminho, vamos pensar Guarapuava, por exemplo. Nós não estamos indo para Guarapuava, ninguém vai para Guarapuava, todo mundo ignora Guarapuava. É só um exemplo. E aí, só que Guarapuava fica bem no meio do caminho, né? Não fica tão longe. Entre Curitiba e Ponta Grossa até Guarapuava, não dá tanta diferença, né? 100 quilômetros mais ou menos. E aí, Guarapuava, sim, você coloca como centro de escala, entende a sua importância como centro de escala e ela se prepara para entender essas pessoas que são de, né, escala mesmo, tipo, quando vão pegar um voo, né, que vocês só fazem, né, uma troca de avião, né, em determinado aeroporto intermediário. Então, ela se prepara para atender esse público de escala. Então, ela vai colocar ali facilidades mais próximo da estrada, você vai colocar todos os equipamentos, né, mais próximos desse local, e não lá no meio da cidade, lá no centro urbano, vai colocar mais próximo ali, e com isso a cidade consegue também se aproveitar desse corredor turístico. Esse é fantástico, né? Só que a pessoa tem que se entender como isso. Esse é o maior problema, né? Geralmente os nossos governantes, eles entendem que esse papel de escala, né? Esse papel de excursão, né? São categorias inferiores, né? Então a pessoa não quer que a pessoa fique ali 2, 3 horas na cidade, ou até menos do que isso, né? Fique 1 hora só na cidade, né? Eu vou me preparar para ficar só 1 hora aqui, né? É muito pouco, eu quero que a pessoa permaneça mais tempo aqui. Só que muitas cidades não tem o que fazer, de fato, né? Vamos pensar que o Paraná tem quase 400 municípios, né? São 399. É humanamente impossível que esses 400 municípios tenham alguma coisa para a pessoa ficar a ponto de ela permanecer mais de um dia. Pegar a nossa região aqui, né? Que a gente está tudo perto, está perto de Palmeira, está perto de Carambi, está perto de Castro. Ponta Grossa por si só tem uma porrada de coisa, e ainda assim é difícil, né? A gente está brigando muito para que a pessoa passe mais de um dia aqui, né? Então, um lugar que tem só uma cachoeira, alguma coisa, não vai rolar, né? Então, é importante que os governantes entendam esse papel, e é um papel importante, né? Para fazer com que as pessoas, né, fiquem ali 1 ou 2 horas, né? Simone falou que quer pegar o ônibus aqui de Palmeira. Vamos passar por Palmeira para pegar o ônibus para o FIT, né? Deve ser para o FIT, né? Imagina que ela esteja falando do FIT. Então é importante que a gente esteja, né, nesse sentido, né? Consiga se localizar, consiga entender seu papel de importância, que é melhor ser um centro de escala reconhecido, né? Ao invés da gente parar lá no meio da estrada, lá num posto de gasolina que tem lá um restaurante junto, a gente anda um pouquinho mais ou para um pouquinho antes para ficar num lugar que é muito mais estruturado, né? Então, tem a sua importância, lógico que tem, só que as pessoas têm que se colocar nesse lugar, né? O que é meio complicado, né? Então, geralmente, eles não possuem atrativos de grande expressão, não sei o que é grande expressão, né? Não tenho a menor ideia, que justifiquem a permanência turista na localidade, mas apresenta uma boa infraestrutura e algum empreendimento que motive a parada. A gente tem o restaurante Soledade, né? Que fala-se muito do Soledade, né? Soledade 2, geralmente, né? O Soledade 2, né? Talvez algum de vocês já tenham parado para ele, não tem presta atenção no nome dele. Ele é de uma ex-aluna nossa aqui do curso de turismo, né? Uma menina que se formou comigo, inclusive. É um local assim que é diferente de você parar no posto de gasolina, né? Então, ele tem toda uma infraestrutura, vai ter lá os seus fraudários bem estruturados, banheiros limpos, principalmente, né? As meninas foram, né, no banheiro, quem estava voltando de Curitiba, né? Não sei como que estava o estado do banheiro ali, né? Mas geralmente ele para em postos, né, lugares assim que não são preparados para isso, né? Não é tão limpo assim, né? A infraestrutura não é tão legal assim, então você coloca lá um Wi-Fi grátis para a galera ama o Wi-Fi, né? E já faz o pessoal dar um check-in ali obrigatório para ter acesso, né? Você faz alguma coisa que motive a parada, né? Coloca ali souvenirs, né? Você faz uma parceria lá com os artesãos da cidade para que as pessoas, né, consumam ali naquele local que elas estão conhecendo, né? E por aí vai. Sobre complexos, né? Minha aula está atrasando já, 9h30. Deixa eu ver quantos slides eu tenho ainda. Nossa, muitos slides, muitos.
A turma de vocês é boa, vocês falam, vocês ajudam, daí fica mais rica, fica muito legal. 9h30. Deixa eu falar para vocês sobre complexos turísticos, só eu paro, porque eu sei que é cansativo no online, tá? Sobre complexos turísticos, né? Então, para finalizar a aula de hoje, né? Um complexo turístico é uma derivação dos centros de distribuição, tá? Que alcança uma ordem superior. Então, ele é um pouco maior que o centro de distribuição, mas é um pouco maior, eu não sei dizer o que é o quanto maior disso. Ele encontra agrupamentos maiores de maior expressão, né? O Bullion não explica o que é isso, que os centros de distribuição, mas menores do que uma zona. Então, ele fica no meio termo ali, né? Ele não vai se tornar uma zona turística, mas ele é maior do que, né, do que um centro turístico de distribuição, né? Pensando Ponta Grossa, por exemplo, lá, e que não tem 10 atrativos para ser considerado uma zona, seria uma área turística. Então, ele está entre a área e entre a zona turística, né? O complexo turístico estaria bem no meio do caminho. É mais fácil pensar em complexo turístico numa orla. Tava limpo o banheiro aqui que parou. Que bom, Maria. Amém. Né? Geralmente no poço de gasolina tinha mas lá não era só um poço, né? Ali era além do poço tinha um restaurante mesmo, né? Parecia melhor estruturado mesmo, né? Que bom que estava limpinho, que bom. Então ele ficaria mais ou menos entre uma área turística, né? Que tem menos de 10 atrativos, 9 atrativos, né? Mas ele é maior, né? Que um centro de distribuição. Então ele fica nesse meio caminho. A visitação é motivada por um ou mais atrativos da mais alta hierarquia, que é associados a outros, né, menores, a complemento e possibilita permanência igual ou superior a 3 dias. Né? Então, aqui o fator permanência é importante. É mais fácil da gente entender complexo turístico, né, pegar numa área tipo Cancún, por exemplo, né, as Ilhas Dominicanas, mais, né? Que você vai ter uma sequência de resorts, um coladinho no outro. Né? Quando a gente vai eu nunca fui para o México, né? Mas eu tive alguns amigos que foram para lá e o pessoal fala muito disso, né? Eu fui para Cancún, né? Cancún, né? Cancún é um destino no imaginário, né? Bem forte dos brasileiros, né? Talvez pelo Chaves, inclusive, né? Mas quando você vai para Cancún, né? Pelos os relatos que eu tive, né? De colegas, né? Você não vai necessariamente para Cancún. Né? Você vai para resort, né? Então você não fica andando pela cidade, né? Porque os resorts, né, do México, né, das Ilhas Dominicanas como um todo o Golfo mexicano, né, o Golfo do México, né? Aquelas águas ali, né? Claras, né? Um mar relativamente raso, né? Que fica um mar bem azulzinho, fica lindo para foto, mas você fica dentro do resort, não vai para outro lugar, né? Porque os resorts são todos all inclusive. Então, você vai, né, tem todas as alimentações ali dentro, mas tem toda uma infraestrutura dentro do resort, não precisa nem sair dele mesmo para se divertir, para você, né, descansar. E as pessoas ficam ali, sim, né, mais do que, né, 3 dias. Né? Ninguém vai para Cancún e fica lá uma noite só, né? As pessoas vão e ficam um período maior. Então, é mais fácil vocês entenderem complexo dessa forma. Né? Então, geralmente, grandes complexos, né? Tipo, grandes complexos é ótimo, né? Grandes empreendimentos, assim, né? Tipo um resort, né? Tipo coisas maiores que o Beach Park, por exemplo, né? O Beach Park lá em Fortaleza é fantástico, é incrível, caro pra cacete, mas passa o dia lá, né? Tipo o Beto Carreiro, né? Além que, apesar de que o Beto Carreiro, o ideal seria ficar no mínimo 2 dias. Mas a gente não fica 2 dias, a gente vai e volta no mesmo dia, geralmente, né? O Beto Carreiro torna-se também um centro de excursão. Um outro caso, né, de complexo, entendeu? Complexo é encontrado quando 2 centros turísticos, né, vamos pensar que Ponta Grossa e Palmeira, né, muito próximos, né, estão na área de influência um do outro, sendo desse modo necessário planejar como uma única unidade. Não dá para pensar só Ponta Grossa e só Palmeira. Né? Como está muito pertinho do outro, na verdade aqui não seria o caso, né? Mas está muito pertinho do outro, a gente pensa num só, né? E aí você vai ter um complexo turístico, porque vai ter muito mais do que apenas um centro, né? Tem mais ou menos por aí. De complexo é isso. A gente vai falar sobre unidade, mas eu falo na semana que vem para vocês, que eu sei que já foi um monte de coisa teórica aqui. Eu realmente espero que vocês já tenham visto tudo isso e que esteja só relembrando, tá? E era para ser um pouco mais rápido essa aula. Peço desculpa para vocês por ter me prolongado, beleza? Deixa eu encerrar a gravação aqui. Muito obrigado pelas contribuições. A turma de vocês é muito foda. Tem turma que fica falando loucamente para a parede, né? Ninguém fala nada.